Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Você que está passando agora, segura um pouco aí, fica aí nessa live. A gente vai começar a compartilhar, disparar aqui para os nossos contatos. Mas o assunto de hoje é falar sobre trazer dicas para você ter mais energia e ser mais produtivo principalmente nesse início de ano, para começar a realizar os seus projetos, para começar a colocar em prática todo aquele planejamento que você tem para esse ano que está se iniciando. Bora lá? Fica aí com a gente então. Vamos compartilhar? Faz o seguinte, seja aí o multiplicador dessa live, compartilha com mais contatos. Escolhe 10 pessoas que você considera importante, chama essas pessoas para estarem na live. Vamos compartilhar esse conteúdo aqui, porque tudo que a gente faz aqui, todo o conteúdo que a gente gera aqui é de crescimento e desenvolvimento. Então, bora pra cima, bora compartilhar aí esse conteúdo com mais pessoas e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai aprender. Você vai ter a oportunidade hoje, pelo menos, de crescer o seu 1% no dia de hoje. Então bora pra cima, deixa eu chamar a galera aqui, anunciando pro pessoal aqui que já estamos ao vivo. E é muito bom ter você por aqui. É muito bom poder bater um papo com você, a gente tomar um café junto, trocar uma ideia aqui, aprender uns com os outros, né? Sobre os mais diversos assuntos de crescimento e desenvolvimento. E tem sido muito interessante. Ontem a gente falou um pouquinho sobre planejamento. Se você não pegou a live de ontem, ainda está salva, tá? Provavelmente até o final da tarde, não, até daqui a pouco vai estar salva. Você vai ter que correr para você poder assistir a live de ontem falando sobre planejamento. Foi muito top. Ontem, inclusive, dei uma aula gratuita. Aí, só que ela vai ficar disponível só para a mentoria Decolando. Mas a aula foi aberta, né? Uma aula gratuita foi aberta. Ficou aberta aí pra gente falar um pouquinho sobre planejamento. Calma aí. De volta que caiu meu mouse aqui. Estamos bem, tá tudo certo. Bora compartilhar, bora transbordar, bora pra cima então. Estamos falando sobre... hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão. Sobre dicas para você ser mais produtivo, para você ter mais energia, para você ter mais disposição, para que você consiga avançar nos seus projetos, para que você possa... conseguir concluir aquilo que você começa. Eu conheço muitas pessoas mesmo, que começam as coisas e não conseguem dar sequência, elas não conseguem concluir nenhum projeto. Isso é muito ruim, porque você vai acostumando o seu cérebro a sempre só iniciar o projeto, nunca ter a satisfação. Doce Magia São José dos Pinhais, bom dia. Você vai estimulando o seu corpo, vai estimulando o seu cérebro a sempre começar algo e nunca ter a conclusão, nunca ter a satisfação, nunca ter aquele desejo. Você não libera substâncias de satisfação, de alegria na conclusão das coisas. Então, assim, quando não faz sentido, tá tudo certo. Você tem a opção, você pode parar, você desiste, se estiver fora do seu propósito, faça isso mesmo. O que eu estou falando é sobre pessoas que não conseguem concluir nada do que elas começam. Isso é um problema muito sério, porque acaba te levando a uma ruína. E você perde muitas oportunidades. E às vezes não é nem porque a pessoa não tem força de vontade, não é nada disso. Às vezes acontece porque a pessoa ela não tem energia, não tem disposição, ela não tem as instruções corretas. Então, assim, existe uma série de fatores que fazem com que as pessoas desistem. E eu vou falar bastante sobre essa questão, principalmente esse ano, né? Falando sobre a questão de parar, de ser imparável e tal. Até mesmo porque o meu próximo livro, o livro que eu vou lançar agora em março, ele se chama Imparável. Então, eu reuni, né, algumas características de pessoas imparáveis, né? O que as pessoas fazem para não parar. E eu trago as informações nesse livro. Tá muito massa, já estamos no processo de correção desse livro.
ainda essa semana, provavelmente hoje ou amanhã, ele já vai entrar no processo de diagramação. Mas por que isso? Porque a gente tem que acelerar o processo. E esse livro foi escrito em 3 dias, porque essas informações já estavam guardadas. Essas informações elas precisavam ser extraídas, e elas foram extraídas assim de forma bem rápida. Então eu quero compartilhar com você isso hoje, sobre ter mais energia, ter mais disposição para os projetos, para tudo que vai acontecer na sua vida nesse ano que está se iniciando. E eu tenho certeza que se você pegar aí seu papel, sua caneta e anotar as informações aí, você vai poder colocar em prática no seu dia a dia, nas coisas que você faz, no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares onde você atua, tá bom? Prepara o seu papel e a sua caneta, então, prepara aí o seu café. E a primeira coisa que eu preciso falar para você, não tá nem na lista das dicas ainda, mas eu preciso falar para você que para você ser mais produtivo, o que precisa acontecer? Você precisa ter uma ótima noite de sono. Você precisa ter uma ótima noite de sono. Qual o horário que você dorme? Qual o horário que você é mais produtivo? Qual o horário que você tem mais energia? Você tem que fazer essa reflexão aí. Qual horário que você gosta mais? Eu, por exemplo, tenho uma facilidade em acordar cedo. E o período da manhã é o meu período mais produtivo. Então, se eu quiser ser mais produtivo, eu não vou conseguir fazer isso depois do almoço, a não ser que eu dê um time e descanse, né? Que eu durma um pouco logo depois do almoço, e aí eu posso acordar e eu volto nesse ciclo de produtividade. Mas pouco antes do almoço, né, com fome, ou logo depois do almoço, quando acaba de comer sem ter um tempo de descanso, não é o meu horário produtivo. Mas qual que é o seu? Qual é o horário mais produtivo? É pela manhã? É pela noite? Cada um tem uma característica, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Então você tem que descobrir isso, qual que é o seu horário que você tem mais energia. Eu vou te falar aqui um ciclo. Eu sei que talvez vai ser um pouco difícil de você assimilar esse ciclo aqui, mas é importante que você entenda sobre esse ciclo. Durante o seu dia ou durante a noite, várias coisas vão acontecendo no seu organismo. Por exemplo, entre as 5 horas da manhã e até as 17 horas, o seu organismo produz e acumula adenosina, que à noite facilita a produção da melatonina. Olha que interessante, entre as 5 da manhã e as 7 da tarde. Entre as 5 da manhã e as 5 da tarde, às 17 horas. Das 17 até as 21 horas, o que acontece? Os seus olhos percebem a mudança de luz e envia estímulos ao cérebro, avisando que o corpo vai se preparar para dormir. Alessandre, bom dia. Então, funciona dessa forma. Entra, começa a virar, né? Começa a terminar o dia, e os seus olhos começam já a perceber essa mudança de luz, e o seu cérebro vai avisando para o seu corpo: olha, vamos se preparar para dormir, vamos se preparar para o descanso, vamos se preparar para finalizar aí, né, e reiniciar. Entre as 21 horas e as 3 da manhã, a adenosina começa a se transformar em melatonina, hormônio que produz o sono. Então, entre as 9 da manhã e as 3 da manhã é o período em que você produz esse hormônio do sono. Olha que interessante. E coisa que a gente às vezes não percebe. Eu conheço pessoas que vão dormir 2, 3 horas da manhã e deixam de produzir esse processo porque elas não entram, né, no sono. E o que acontece? Entre 2 e 3 horas da manhã é o pico da produção da melatonina. Entre as 2 e 3 horas da manhã é o pico da produção. Então por isso é importante você dormir bem, dormir em horários em que você consiga aproveitar mais isso. E entre as 3 e 5 horas da manhã, o seu cérebro produz o hormônio cortisol, que acelera o metabolismo e aumenta a pressão arterial, preparando o corpo para acordar. O cortisol, ele inibe a melatonina. Então é um ciclo. Entra um processo, quando faz a viração do dia, né, quando tem a noite, um hormônio vai substituindo o outro, porque o nosso organismo precisa disso. Ou por que você está falando isso, Nil? Eu não estou entendendo nada, está meio confuso aqui na minha cabeça, estou entendendo nada dessa live aí, é uma live de crescimento, desenvolvimento, tantas coisas aí. Exatamente, eu preciso trazer para você essa noção, né, de como o seu organismo reage com o passar das horas. Como que ele né, você precisa entender qual que é o seu momento mais produtivo, você precisa entender
o que acontece ali, como que as coisas acontecem. Alan Vitor, bom dia. Então, é por isso que eu trago essas informações aqui, né? Para que você tenha essa ideia, essa noção. A gente vai falar sobre dicas para ter mais energia e disposição. Então é importante você saber como que funciona o seu organismo em determinadas horas do dia. Então são essas informações que eu passei aqui para vocês, né? Das 5 até as 17, das 5 da manhã às 5 da tarde, das 5 da tarde às 21, das 21 até as 3 da manhã, das 2 às 3 da manhã e das 3 às 5 da manhã, e aí renova esse ciclo. Então é importante que você esteja você tenha uma ótima noite de sono para que você tenha um dia produtivo. Então o que você precisa... tem algumas dicas que eu quero passar aqui para você ter essa energia e disposição todos os dias. A primeira coisa é se desconectar o mais cedo possível de tudo. Celular, televisão, tecnologia. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil a gente largar o celular, eu sei que é difícil muitas vezes a gente deixar de estar assistindo televisão. Eu mesmo sou uma pessoa que para dormir gosto de ter um barulho, alguma coisa. Então eu gosto de estar assistindo e eu durmo nesse processo de assistir, né? Coloco no celular ou coloco na TV e tal. Eu sei que é um processo difícil. Mas mesmo com isso, né, o ideal seria que a gente não tivesse estímulo visual nenhum, né? Que o seu corpo conseguisse dormir de forma natural. E eu sei que algumas pessoas conseguem isso. Mas eu vejo que algumas pessoas já não conseguem mais por estar habituados às redes sociais, né? A estar assistindo um vídeo e tal. Então o teu corpo acaba indo até o máximo, até o limite dele. E aí ele vai ficando cansado o suficiente. Daqui a pouco você acaba dormindo pela exaustão. Que não é algo que seria legal, nem interessante para o seu organismo. O ideal é você desconectar o mais cedo possível, porque quando a gente falou ali naquela viração do dia, né, quando começa a escurecer, o seu cérebro ele já entende que o dia está finalizando, ele já começa a mandar comandos para o corpo. Olha, a gente vai entrar num processo de descanso, porque já está vindo a noite. Isso não é uma coisa que eu estou falando de mim, né, é uma coisa que é da natureza humana. Esses estudos científicos já comprovam isso, né, e a noite ela foi feita realmente para o descanso, e a gente foi mudando aí os valores, mudando aquilo que funciona. Mas o que você precisa fazer? Você precisa desconectar o máximo possível dessas coisas para que você consiga entrar num processo de descanso. Quanto mais cedo você dormir, né, melhor vai ser o seu descanso. Não é o período, né, não é quanto tempo, mas cada organismo tem um tempo suficiente para poder dormir. A média são 8 horas por dia, mas aí você vai ter que entender qual que é o seu também. E aí você vai ter que fazer um balanceamento. Não deixe para dormir muito tarde, né? Mas também não seria necessário você dormir muito cedo, a não ser que você vai acordar também cedo. E essa questão da desconexão, e se você quiser uma dica também já para você começar a desconectar, porque o nosso cérebro ele fica ali planejando um monte de coisa, pensando, e às vezes a gente não consegue dormir justamente por causa disso, porque o nosso cérebro fica trabalhando, ele fica processando as informações que você teve durante o dia, e é por isso que você fica com aqueles pensamentos acelerados, até mesmo porque a gente está acostumado aqui com rotina, live, né, assistir vídeo, tá nas redes sociais, trabalhando, movimentando, preocupações que vêm, problemas que você tem que resolver, outro dia você tem que acordar, coisas que acontecem na sua vida que você não queria, relacionamento, filhos, família e tal, enfim, tantas coisas que vai acontecendo, o nosso cérebro fica num processo de aceleração, que é um processo normal, porque o nosso cérebro ele é capacitado para isso. E aí ele vai filtrar ali as informações que ele vai jogar para o seu sistema límbico, que ele vai jogar para as memórias que vão ficar ali para você. Não é tudo que ele vai pegar as coisas que ele considerar mais importante e vai jogar ali para essa parte da sua memória que vai ficar para sempre, que você vai carregar por muito tempo na sua vida. Então, o que você pode fazer para poder desacelerar, para poder ter um processo e já ir para dormir, né? Para entrar no processo de desaceleração e começar a dormir. O interessante é que você faça uma leitura, um livro, que não seja um livro técnico, né? Inclusive, várias pessoas falam sobre isso. Não seja um livro técnico, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela pensa em torno de 1000 palavras por minuto. 1000 palavras por minuto o nosso cérebro está pensando. Então o que tem que acontecer? Você entra num processo de leitura, você se concentra, o seu cérebro diminui essa frequência de palavras e ela se concentra naquilo que você está lendo. Então quando você traz a leitura, o seu corpo já entra num processo, o fato de ser à noite,
o seu organismo já está indo para isso mesmo. Então você entra nesse processo de descanso e automaticamente você vai começar a sentir sono. Então você entra num processo de paralisação, o seu cérebro vai trabalhando ali, de preferência que não seja um livro técnico, né? Seja um livro de histórias, enfim, que seja um livro mais tranquilo para você ler. Então você entra nesse processo de desaceleração e você consegue ter um processo mais produtivo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você você se organizar um dia antes, no dia anterior. Separar suas roupas, alimentação, material, tudo que você precisa, deixar ali engatilhado. Eu às vezes coloco ali já próximo da minha cama ali a roupa que eu vou vestir a partir do momento que eu levantar. Então a minha rotina está sendo assim: vou para caminhada, vou correr um pouco e tal, então tem que ter uma roupa ali mais tranquila para que eu consiga fazer a minha atividade física. Então o primeiro passo, né, após levantar, é fazer higiene e depois já sair para dar uma corrida. Foi o que eu fiz hoje com chuva mesmo. Então eu tenho que estar com uma roupa mais tranquila. Para quê? Para eu não perder tempo. Bom dia para minha esposa aí que está acompanhando também a nossa live. Então eu não posso perder tempo, eu tenho que ser mais produtivo, eu tenho que estar mais agilizado. Então se de repente eu ficar perdendo tempo ali, tendo que escolher a roupa e tal, pode ser que eu perca o time, eu perca a vontade, eu arrumo outras coisas para fazer e eu já desisto daquilo que eu tinha que fazer. Então, para você ser mais produtivo, já vai arrumando as coisas, já vai deixando tudo certo, já vai ficando mais... facilita já antes, para que no outro dia você já tenha uma agilidade em tudo que você for fazer. A terceira dica é você rever a sua lista de atividades antes de você dormir, né? E aí você já começa a preparar o outro dia. O que eu tenho que fazer no próximo dia? Se for preciso, e é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas aqui, usa o bloco de anotação. Se for preciso, faça as anotações, escreva ali, olha, amanhã, eu tenho um planner aqui dos agendamentos das mentorias que eu faço, né? As mentorias individuais. Eu sei os horários em que eu faço os atendimentos e eu sei que eu não posso marcar compromisso nem muito próximo daquilo, né? E não posso contar também logo depois, porque essas mentorias elas são flexíveis em relação à questão do horário. Às vezes a gente começa no horário, mas precisa de um tempo mais. Então eu tenho que ter esse processo de organização, eu tenho que ter esse entendimento do que eu vou fazer amanhã. Mas eu faço as mesmas coisas todos os dias. Então começa a ser mais produtivo, começa a acrescentar outras coisas antes daquilo que você faz. Se você tem que ir para o seu trabalho, se você tem que cumprir aquela meta ali no seu trabalho e tal, mas e aí, a tua vida pessoal, você vai viver só em função do seu trabalho? É só isso mesmo que você vai fazer? Trabalhar o resto da vida só para pagar a conta e não vai fazer nada de diferente? Você precisa pegar coisas fora do seu horário e começar a trabalhar em outros processos, estudar, aprender, crescer, desenvolver. Você tem que sair do lugar, você tem que resolver. A vida é sua, você tem o direito de escolha. Você pode ficar preso no seu trabalho, amanhã ou depois o seu patrão vai falar para você: olha, eu não preciso mais de você, estou te mandando embora. Aí você vai entrar num desespero porque você não fez nada na sua vida, você ficou dependendo só daquele emprego, e aí vai passar de repente 20, 30, 40 anos ali naquele emprego, e vai chegar um momento que o seu patrão vai falar assim: olha, infelizmente não faz mais sentido ter você aqui, estou te mandando embora. Sandra, bom dia, seja bem-vinda. Então é assim que as coisas funcionam. Você tem que começar a se preocupar com você. Claro que você tem que dar o seu melhor no seu trabalho, você tem que entregar o melhor ali nas coisas que você está fazendo, mas é importante que você cuide da sua vida pessoal. Você tenha outras atividades para fazer, você tenha outras habilidades para que quando você enfrente um problema ali no seu trabalho, de repente chegou, fechou seu ciclo, você sabe fazer outras coisas. Então, essa lista, né? Você rever essa lista de atividades é importante para que você seja mais produtivo também no outro dia, você não perca muito tempo. A quarta dica é uma das melhores maneiras de renovar a sua energia é fazer pausas regularmente. E é interessante você fazer essas pausas. Né? Eu, como tenho o hábito de acordar cedo, geralmente em torno de 5, 5 e meia da manhã já estou acordado, já estou produzindo. Mas quando chega logo depois do almoço, no intervalo aí entre as 1 e as 2 horas, é o horário onde eu paro para pelo menos 10, 15, 20, no máximo 30, 40 minutos ali. É o meu período de descanso, onde eu tenho que dar um time mesmo, onde eu tenho que parar e dormir ali para renovar o ciclo, e logo depois eu acordo, já sou muito mais produtivo. Mas por quê? Eu acordo,
bem mais cedo. Então, se você fizer o cálculo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 1 hora, são 8 horas já produzidas durante o dia. Né? Então, dá um time, dá um descanso, depois começa as 2 e eu tenho mais um pico para poder produzir, porque é um período importante. Então, faça pausas regulares. Se o teu trabalho suga bastante de você, se o teu trabalho ele requer muitas energias sua, Paula, bom dia. Se ele suga muita energia sua, né, então é importante que você entregue o máximo que você possa dentro daquele período e aí você faça algumas pausas de 5 minutos, 10 minutos e aí você volta para aquela atividade. Né? É importante que você tenha essas pausas, seja produtivo o máximo possível dentro daquele período, você vai ver que isso vai te ajudar bastante. O quinto ponto é monitorar a sua semana para encontrar os melhores horários onde você é mais produtivo. Então você tem que pegar aí, né, fazer uma análise do seu dia, fazer uma análise da sua semana e ver como que você pode ser mais produtivo durante a semana e como que você pode ser mais produtivo durante o dia. Qual que é o horário que você pode fazer uma leitura? Aliás, se você não tem o hábito de fazer uma leitura, né, de ler bons livros, comece a acrescentar isso na sua vida e você vai ver o quanto você vai crescer. E se você não sabe qual livro você começar, eu indico para você aqui 2 livros para você começar a fazer a sua leitura. Né? São os meus livros e eu faço a indicação disso. Mas tem vários outros para poder indicar também. O que eu posso falar para você? Você nunca fez, se você não gosta, né, fala que você não gosta de ler e tudo mais, porque é muito difícil e tal. Mas eu tenho uma dica para ajudar você a ler um livro em um mês. Se você pegar um livro de 120 páginas, como esse daqui, você faz o quê? Você vai lá e divide 120 por 30 dias. 120 páginas dividido por 30 dias vai dar 4 páginas por dia. Se você pegar aqui e ler 4 páginas por dia desse livro, você vai ler ele em 30 dias. Se você ler um livro por mês, você vai ler 12 livros no final do ano. Quando você vê que 4 páginas por dia é pouco, você vai aumentar para 8 e você vai ler um livro desse daqui em 15 dias. E aí o que você vai fazer? Você vai conseguir ler 2 livros no mês. Aí quando você vê, você vai estar pegando livros maiores, né? Livros maiores, onde você vai conseguir ter mais informações. Aqui eu estou com um livro técnico de inteligência emocional, eu estou no processo de leitura dele. O fato de ser um livro técnico faz com que eu tenha que ler ele com mais calma, com mais tempo, com mais propriedade. Então, você vai desenvolver isso. Né? Eu já cheguei a ler 26 livros dentro de um ano, porque cronograma de leitura. Então acrescenta isso, mas olha qual que é o horário que você é mais produtivo, qual que é o horário que você mais gosta. Eu tenho um plano de leitura aqui da minha Bíblia em um ano. A minha Bíblia em um ano. Ó. Então eu vou ler esse livrão aqui, né, no período de um ano, mas esse livro aqui eu tenho que terminar ele logo. Já estou escrevendo, né? Estou fazendo a leitura do meu, fazendo a leitura de outros livros aqui que eu estou pegando para produzir e estou acrescentando tudo isso aí no meu processo de leitura para desenvolver a minha intelectualidade. Mas eu tenho que ver qual que é o meu horário mais produtivo. É por isso que eu gosto de fazer as coisas de manhã, por isso que eu estou mais disposto aqui de vir fazer a live e tal, porque é o horário que eu estou tomando café, falando com você e é o horário que vem as informações, né? Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Essa é a grande questão. Então entenda, monitora aí a sua semana, vê qual que é o seu horário mais produtivo, o que você pode fazer na segunda-feira, o que você pode fazer na terça, o que você pode fazer na quarta, o que você pode fazer na quinta, o que você pode fazer na sexta, no sábado. Você vai parar, você vai descansar o sábado? Não, vou produzir o sábado. O que eu posso fazer no sábado? O que eu posso acrescentar? Domingo, o que eu vou fazer? Não, domingo eu descanso, domingo é da família, domingo eu quero ficar de boa e tal. Tá, mas enquanto a sua família não acorda, enquanto eles ainda estão dormindo, que você não pode aproveitar alguma coisa, você não pode fazer alguma coisa nesse período, né? É uma coisa que eu faço bastante. Então, todos os dias é dias para você produzir. Você não precisa esperar segunda-feira para você começar a tua dieta. Você não precisa esperar segunda-feira para você começar uma atividade física, para você começar uma leitura. Hoje você pode começar. Você não precisa ficar esperando fechar o mês para você começar um negócio. Não, começa o quanto antes. Entenda dentro da sua semana quais são os seus momentos mais produtivos. Monitore isso e aproveite esses momentos. Tá? Uma coisa que eu costumo falar bastante aqui, principalmente para as pessoas que eu mentoro. Eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo, então eu quero coisas que sejam efetivas, coisas que eu vou realmente colocar em prática, coisas que vão acontecer. Felipe, bom dia, seja bem-vindo.
E porque não dá tempo, você não tem o tempo, a nossa vida ela é tão curta, ela é tão rápida, que se você ficar perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas banais, o tempo vai passar e você não vai aproveitar, as coisas vão ficar para trás, você vai ficar só com lembranças e às vezes nem lembrança você vai ficar porque você não aproveitou. E quando você aproveita, você gera lembrança. Quando você aproveita a sua família, você gera lembrança com a sua família. Quando você aproveita seus filhos, você gera lembrança com seus filhos, não só a sua, mas lembranças também no seu filho. E às vezes você está perdendo tempo focado em tantas coisas, em tantos projetos que não fazem sentido na sua vida, e você está esquecendo daquilo que realmente importa. Então pega a sua semana, vê qual é o seu momento mais produtivo, começa a colocar atividades em cada dia da sua semana para que você possa ser mais produtivo, para que você possa desenvolver, para que você possa crescer. Eu tenho certeza que você não quer ter os mesmos resultados que você teve o ano passado. Eu tenho certeza que se você teve bons resultados no ano passado, você vai querer ampliar, né? Ampliar. Michele, bom dia. Ampliar os resultados que você teve o ano passado para esse ano de 2023. E é esse o processo. Aprenda com os seus erros, aprenda com as suas falhas no ano passado. Coloque tudo em prática agora nesse ano e intensifique aí os seus resultados para esse ano de 2023. Eu tenho certeza que não tem como você ser improdutivo, a não ser que você não queira fazer mais, a não ser que você não queira sair do lugar, a não ser que você não queira ter resultados mesmo. Aí você vai conseguir ser, porque depende de mim. Depende de mim o meu resultado, depende de você o seu resultado. O seu resultado depende só de você. Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. Sair do lugar é uma questão de escolha, movimentar-se é uma questão de escolha. Você pode decidir hoje gerar os resultados que você está buscando. Se eu não tivesse saído do lugar, eu não tinha escrito 2 livros, né? E o terceiro já está no forno aí pra gente lançar ele em março. Eu não estaria mentorando aí várias pessoas, já lançamos 20 livros no ano passado. A meta desse livro também é lançar 20 livros aí das pessoas que eu estou mentorando. Então a gente já está com um grupo de mentoria, fazendo as pessoas saírem do lugar, fazendo as pessoas serem produtivas, porque não dá tempo para ficar perdendo tempo. O ano é curto para tantos projetos, o ano é curto para fazer as coisas acontecerem, então tem que sair do lugar hoje. Hoje já é dia 4, o mês de janeiro já começou a andar, e você está fazendo o que da sua vida? Você tem que começar a produzir, você tem que começar a sair do lugar. Por isso que eu coloquei essa live aqui, trazendo dicas para você ter mais energia e ter mais disposição para você realizar os seus projetos. Por isso que a gente começou falando de sono, porque você precisa ter uma ótima noite de sono, você precisa descansar para você ser produtivo. Por isso que eu estou falando agora sobre você monitorar a sua semana e encontrar os melhores horários para você começar a inserir as atividades e ser mais produtivo. Você precisa ter aí uma disciplina, você precisa ter foco, você precisa ter força, você precisa ter vontade, você precisa aplicar a energia que você tem naquilo que faz sentido na sua vida. Então para de ficar perdendo tempo. Irene, bom dia. Para de ficar perdendo tempo com coisas que não fazem sentido para a sua vida e começa a aplicar o seu tempo, começa a aplicar na sua energia naquilo que realmente importa, naquilo que está ligado com o seu propósito, naquilo que você tem como motivação aí para sair do lugar. Monitore essa semana, vê quais são os seus momentos produtivos. Todos os dias é dia para ser produtivo, tá? Não tem dia para você ficar escolhendo, não. Todos os dias é dia, todos os dias pode ser segunda-feira para você, tá? Todos os dias pode ser produtivo, sim. Então monitore isso, pegue essas dicas e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. A sexta dica para você é formar novos hábitos que ajudem você a ter mais energias, como exercícios e alimentação melhor. Como eu falei para vocês aqui, hoje, né, eu acordei, estou numa rotina aqui, tal, né, de todos os dias, dar uma corrida, estou aumentando o percurso cada vez mais, focando aí no desempenho, focando na saúde, né, nas atividades físicas e tal. E hoje amanhece chovendo. E aí eu acordo, e quando eu acordo eu viro e falo assim, vou ficar dormindo mais um pouco, que é tão bom, né, se dormir com aquele barulhinho da chuva, não é? É tão bom você dormir com aquele barulhinho da chuva e tal, e dá aquela preguiça. E aí o meu cérebro já começou a me sabotar, e o cérebro virou e falou assim, dorme mais um pouco, programa o horário para mais tarde. Eu virei e falei assim, não, tá chovendo, mas eu posso correr na chuva. Aí o meu cérebro falou assim, mas vai molhar todo o seu tênis, vai molhar toda a sua roupa. Olha o risco de pegar um resfriado. Eu virei e falei assim, eu vou com chuva mesmo. Eu preciso dessa experiência. E aí eu comecei a me preparar.
Eu comecei a me preparar e fui na chuva mesmo. E eu consegui correr, eu consegui ser produtivo, mesmo com chuva. A chuva não ia parar porque eu estava ali esperando parar para poder correr. Não, eu fui com chuva mesmo porque era apenas uma chuva. Não estava chovendo forte, não era motivo suficiente para poder me deixar em casa. Eu poderia ficar assim. Mas eu não, eu fui lá, eu falei, eu não posso quebrar esse ciclo, eu não posso quebrar essa rotina, eu tenho uma meta e eu preciso cumprir essa meta. E eu fui refletindo sobre isso. Tudo que a gente vai fazer na vida tem as opções da gente parar. Que é isso que torna você um imparável, é isso que torna você uma imparável. É o fato de você não parar nos pequenos obstáculos, é você não parar nas pequenas barreiras e depois os obstáculos maiores virão e você vai falar assim, olha, se eu não parei nessa situação, não é agora que eu vou parar. E os seus resultados, eles vão ser gerados a partir do momento que você decide não parar. Os seus resultados vão acontecer a partir do momento que você supera o limite, que você supera a sua capacidade. É aí que vai começar a vir os resultados para você. Então você tem a opção de parar, sim. Você pode escolher hoje se você quer continuar ou se você quer desistir. Só que aquelas pessoas que conseguem vencer, aquelas pessoas que entram na sua história, aquelas pessoas que marcam a sua família, que marcam as pessoas, são as pessoas que não desistem. São as pessoas que superam os obstáculos, que superam os desafios. Eles são fortes, eles vêm para poder parar a gente mesmo, mas a decisão ela vai ser sua. Então forme novos hábitos e esses novos hábitos vão ajudar você a ter energia. E um dos exemplos é você fazer atividade física. Faça exercícios físicos. Ah, não tenho dinheiro para pagar academia, então vai caminhar na rua, vai correr na rua, vai pedalar, vai fazer alguma coisa que realmente faz sentido para você. Kelly, bom dia, seja bem-vinda. E outra coisa, foque na sua alimentação. Melhore a sua alimentação, né? Eu já estou num ciclo bem grande aí de não tomar refrigerante. O café mesmo já é café sem açúcar. Já consegui eliminar o açúcar do café. Ainda não consegui eliminar o açúcar de todas as coisas e tal, mas eu também não tô nessa vibe radical, né? E o refrigerante também não é uma coisa que eu coloco lá e eu não preciso, não vou tomar refrigerante de forma nenhuma, não. Se eu sentir vontade, se eu tiver, vou ali e tomo, só que hoje eu tomo, né, uma dose, alguma coisa ali que eu sei que não vai me prejudicar, mas não faço isso como eu fazia antes, de todo dia praticamente ter que comprar uma Coca-Cola e ter que tomar e tal. Hoje não, hoje meu organismo não sente mais nem falta. Hoje se eu pego uma Coca-Cola para tomar, para mim o gosto já não fica mais tão interessante quanto era antes. Mas não que eu eliminei totalmente isso da minha vida, não encosto nisso, não sou radical a esse ponto. E você não precisa ser radical a esse ponto. Você pode começar a mudar os seus hábitos alimentares e algumas coisas não vão mais fazer sentido para você nesse percurso. Então, forme novos hábitos, né? Não só nessa questão de atividade física, mas desenvolva novos hábitos. Acrescente coisas que realmente vão fazer sentido para você e que vão te ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Samuel, bom dia, seja bem-vindo. O sétimo ponto, a sétima dica que eu quero trazer para você aqui é você evitar informações nocivas tirem você do seu foco e acabem com a sua energia. Everton, bom dia, seja bem-vindo. Então, evite informações nocivas, que informações nocivas tirem você do seu foco e acabem com a sua energia. Uma das coisas interessantes que eu posso falar que aconteceu comigo, resultado, né? Tô aqui, com meus 2 livros e nos 2 livros eu falo sobre essa questão, sobre você filtrar as informações que você tem. O WhatsApp tá aí trazendo um monte de informação, né? O Instagram, Facebook, TikTok, tem tantas plataformas aí que trazem os mais diversos assuntos. E a pergunta que eu faço para você é: o que você está se alimentando? O que você está trazendo para você? Quais são as energias que você está trazendo aí? Quais são as informações que você está carregando no seu coração? Por exemplo, nós estamos vivendo aí um processo de transição aí de governo e daí ficamos aí nesse processo de eleição, ganhou, não ganhou, foi fraude, não foi fraude, independente do que você acredita ou não, tal, isso é fato, isso aconteceu. Né, ficamos lá naquela. Aí o pessoal tá aí fazendo protesto ainda. Aí uma parte fala que é antidemocrático, outra fala que tem direito e fica naquele processo lá. Aí teve a expectativa, vai assumir, não vai assumir, vai assumir. Não... Aí agora tem uma outra expectativa, será que não foi entregue ainda e como que vai acontecer e tal. Tem todo um processo e vai gerando expectativa. Mas aí, você fica recebendo isso. Isso vai fazer o que para você? Você vai conseguir agir de alguma forma? Ou você tem que focar nos seus projetos?
Você tem que acompanhar a notícia assim, mas não deixar isso fazer parte da tua rotina, fazer parte do teu dia a dia. Outra coisa, uma coisa que a gente eliminou aqui de casa já faz 5 anos, TV aberta. Notícias através de jornais. Isso é uma coisa que vai consumir muita sua energia, vai atrapalhar você no seu processo de crescimento. Elimina, tira aí, tá, a TV aberta da sua casa. Foca aí em plataformas que podem te ajudar, né? Se você for para Netflix, Amazon Prime, enfim, tem tantas outras aí, vão te trazer, vão te dar opções, né? Vão te dar opções de você consumir conteúdo específico. Então, pegue um filme que seja bom, pegue uma série que seja boa, aprenda, anote ali os detalhes, aplique na sua vida, pega documentários, vai para o YouTube aí, assiste alguma coisa que seja interessante. Se você quiser, eu posso até te indicar algumas coisas que eu faço, né? O fato de você estar aqui na live faz com que eu entenda que você, né, tem esse conteúdo como produtivo também na sua vida. Eu fico muito feliz por causa disso. Que você está buscando informações e tudo mais. E esse é o ponto. Leia bons livros, busque boas informações, assistam boas lives, sigam pessoas que consigam ajudar você no processo de produção, pessoas que realmente trazem conteúdos para você que seja importante. Eu mesmo faço um filtro no meu Instagram, de tempos em tempos, a cada 2, 3 semanas ali eu vou lá nas pessoas que eu sigo e aí de repente eu vou deixando de seguir algumas pessoas porque elas não trazem conteúdos produtivos. Não faz sentido eu estar seguindo algumas pessoas. Às vezes eu até sigo, dou um tempo lá para ver se a pessoa vai gerar algum tipo de conteúdo, e quando ela não gera algum conteúdo produtivo ou que seja um conteúdo que tira do foco, que traz informações falsas, eu vou lá e deixo de seguir a pessoa. E tá tudo certo, eu perco seguidores também, porque de repente meu conteúdo já não faz sentido para algumas pessoas. E tá tudo certo, você tem que se alimentar daquilo que te traz força, que te traz foco, que te traz energia, que te dá disposição. Agora, se você ficar se alimentando aí de canais que vão deixar... Por exemplo, se você for na TV aberta agora e colocar as notícias aí, o que você mais vai ouvir? Você sabe me dizer aí? Coloca aí nos comentários. Que tipo de notícia você vai ouvir agora? Se você estiver, de repente, assistindo a live, assistindo aí um canal de TV aberto. Mas os canais de notícias que estão agora, né? Esse horário agora é um canal de bastante notícia. Quais são as informações que estão passando nesses canais aí de notícia? Você sabe me dizer? Fala comigo aqui. Você sabe me dizer quais são as notícias que estão rolando agora aí nos canais de TV aberto? Ou talvez vocês estejam aí também na mesma vibe que eu, né? Vocês não estão nessa daí. Eu fico muito feliz também de vocês não estarem aí, né, dando opção para as notícias que a TV aberta dá aí. Ah, mas eu vou ficar desinformado. Olha, digo para você, faz 5 anos que eu não assisto, que não entra Rede Globo aqui em casa, não entra outros canais aqui. Faz 5 anos e eu não fico desinformado. Tá? Eu tenho outras fontes de informação e eu não fico com uma fonte de informação só, eu vou buscar outras fontes de informação. Ó, a Michelle falou aqui, ó, tempo, política, assalto. E acrescento mais ainda, né? Tem mortes, fulano que matou ciclano, não sei o que e tal, acidentes, né? Então, quando você já começa o seu dia se alimentando desse tipo de informação, isso te traz uma insegurança muito grande. Por exemplo, é importante nós sabermos do tempo, como que vai estar o tempo, o que está acontecendo. É importante, claro. Mas será que a TV aberta é o meio para isso? João, bom dia. Será que a TV aberta é tão importante assim que eu preciso dela para poder saber do tempo? Ou o meu celular aqui, ele tem mostra a temperatura. Eu creio que o teu celular mostra a temperatura ali. Se eu entrar lá, eu sei a temperatura do dia inteiro, qual horário que vai estar chovendo mais, qual horário que vai estar chovendo menos. Eu consigo saber sobre o tempo e eu não preciso da TV aberta. Política. Será que é tão importante agora, nesse momento, para eu ser produtivo, eu focar na questão da política? O meu negócio, o meu trabalho, ele tem a interferência direta da política, do que está acontecendo no mundo político? Eu preciso acompanhar isso mesmo, ou eu posso acompanhar de fora e pegando as informações que vou ficar sabendo? Eu não estou focado, Nil, não estou focado na política. Eu estou acompanhando sim, mas estou acompanhando de longe, porque o meu foco agora é outro. O meu foco agora é as pessoas que fazem parte das minhas mentorias, que eu quero levar elas para um outro nível. O meu foco agora é as pessoas que nós estamos produzindo os livros. É essas pessoas que eu quero levar para outro nível. O foco agora é o evento que eu tenho agora de palestrantes, agora em janeiro. O foco agora é o Kairos que nós temos em fevereiro. O foco agora é o Destravar Espiritual que a gente tem em março. Os eventos que vão começar a acontecer mês
a mês. O impacto que a gente vai causar na vida dessas pessoas, né? Os outros negócios que estão envolvidos por trás disso, o que a gente precisa fazer, esse é o foco. Com política ou sem política, eu tenho que ser produtivo. Com política ou sem política, eu tenho que ser melhor. A TV aberta só passa o que eles querem que você veja. É aquilo que eles entendem que vai prender a atenção das pessoas. E tem muitas pessoas que vão ficar ali focado, que vão ficar presos naquilo ali. E eles vão trazendo aquelas notícias porque as pessoas gostam daquilo ali. As pessoas gostam do que hoje? De fofoca. As pessoas gostam hoje de quê? De briga. As pessoas gostam de quê? De traição. Elas gostam de ver essas questões de morte, de acidente e tudo mais. É o que as pessoas gostam de ver e é o que a TV está entregando para as pessoas hoje. É exatamente isso que a TV está entregando. Então, quando você evita informações tóxicas, evita informações que tiram a sua energia, que tiram o seu foco, e falo para vocês, eu creio que vocês devem concordar comigo aí. Quando você... Olha, eu já não consigo mais. Se eu ficar ali na frente da TV aberta que começar a falar de notícia trágica, nossa, eu já me sinto, começo a ficar tão mal, já começo a ficar indignado. Você começa a ver algumas injustiças das coisas que estão acontecendo aí no nosso país. Você já fica indignado, você já quer fazer alguma coisa, você quer agir com as suas próprias mãos, você quer, sabe? Mas evita isso, tá? Não se alimenta disso para não te trazer, não tirar você do foco, não tirar você da direção, não tirar você do seu propósito, não tirar você dos seus planos, não tirar você dos seus projetos e que você possa ser muito mais produtivo naquilo que você faz. Então evita toda e qualquer informação, principalmente nesse início do dia, tá? Principalmente nessa parte agora, tá? Evite essas notícias trágicas, essas notícias que tiram você do foco. Então, eram 7 dicas e eu estou trazendo uma 8ª dica aqui para você, para que você realmente tenha um bônus aí em cima disso. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma dica para você ter mais energia e ser mais produtivo é parar, principalmente nas primeiras horas do seu dia, para fazer para exercitar a sua fé, para fazer uma mentalização, para fazer aí o seu tempo a sós com Deus, para se conectar com a fonte, se conectar com o Criador, para que você possa ter realmente um tempo de meditação na palavra. Eu gosto de fazer isso já nos primeiros momentos do meu dia, né? De você ter essa mentalização, de você ter essa conexão com o próprio Criador. Você tem esse livre acesso, não sei se você sabe disso, mas você tem esse livre acesso, tá? Então você pode parar a hora que você quiser, entenda seu momento produtivo, tire um tempo no seu dia aí para que você exercite essa questão. Eu gosto de fazer nas primeiras horas da manhã, porque eu fico muito mais preparado, eu fico muito mais ativo em relação à parte espiritual. Antônia, bom dia, seja bem-vinda. Então faça isso, né? Tire um tempo no seu dia para que você tenha essa conexão com Deus. Você vai ver que é muito importante, você vai ver que vai fazer uma diferença na sua vida. Não tem uma regra, não tem uma receita do que você tem que fazer. A única coisa que Jesus fala lá em Mateus, agora eu não lembro o capítulo, mas ele fala sobre a oração do Pai Nosso e ele dá as instruções ali de como você deve orar através do Pai Nosso. Não quer dizer que você tem que fazer aquilo todos os dias, não quer dizer que você tem que pegar aqueles versículos lá do Pai Nosso e fazer isso todos os dias e falar e recitar. É bom, ajuda, mas você pode ser espontâneo, você pode trazer algo de dentro para fora e expressar com as suas palavras aquilo que você está sentindo e conversar com Deus como você conversa com qualquer outra pessoa. Por que você está falando isso, Nil? Porque as nossas lives aqui são de crescimento e desenvolvimento e a gente fala de corpo, alma e espírito. Simples. Nós falamos aí sobre atividade física, nós falamos sobre essa questão espiritual e você deve cuidar também das suas emoções. Como que eu cuido das minhas emoções? Tem várias formas, não é o foco agora. O foco agora é energia e disposição, tá? Se eu for falar para você de como você cuidar das emoções, a gente vai ter que abrir uma nova live e começar tudo de novo. E não dá tempo para isso, de repente a gente pode falar isso para frente. Ou já tem live aí também no meu YouTube falando sobre isso, sobre cuidar das emoções. Mas quando você começa a cuidar do seu corpo, quando você começa a cuidar da parte espiritual, a tua parte emocional, ela vai sendo automaticamente trabalhado também, porque você libera substâncias no seu corpo que ajudam nessa parte emocional. Anne, bom dia, seja bem-vinda. Então, não perca o foco, siga em frente, vá para cima, tem muitas coisas para acontecer na sua vida, né? Então, pega essas dicas que eu falei para você aí, né? Para você não perder a direção, para você não perder o caminho.
Então, conecte-se com pessoas diferentes todos os dias, busque novas ideias, busque novas parcerias, busque consumir conteúdos que vão ajudar você a sair do lugar, busque estar perto de pessoas que te animam, pessoas que te trazem notícias boas. A maior parte das pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade aqui não são pessoas que ficam consumindo mais também a TV aberta aí, não ficam consumindo mais energia. Às vezes a gente conversa sobre alguns assuntos em momentos específicos e a gente já muda o foco e já começa a falar sobre assuntos de crescimento e desenvolvimento, o que a gente vai fazer para crescer esse ano, como que a gente vai crescer esse ano, quais são as metas, quem que está crescendo, quem que não está crescendo, o que a gente pode modelar, o que a gente pode fazer, quais são as ideias, o que a gente pode acrescentar nos nossos eventos, o que a gente pode acrescentar dentro da mentoria. Então, trazendo novas ideias, né? Criando novas conexões. Isso vai fazer com que você saia do lugar, isso vai fazer com que você tenha um resultado que talvez você não imaginava, que talvez você não estava buscando, porque você conectou com as pessoas corretas e você trouxe assuntos, ideias para serem debatidas ali nessa roda. E é muito melhor você falar sobre ideias do que você falar sobre a vida das outras pessoas. Aliás, tem um fato interessante que eu gosto de falar sempre, é que pessoas comuns, presta atenção nisso, pessoas comuns falam de pessoas. Pessoas comuns falam de pessoas. Pessoas inteligentes, pessoas produtivas, elas falam de ideias, elas falam de planejamento, elas falam de negócios. Vou repetir para você. Pessoas comuns falam de pessoas. Fofoca, intriga, sempre tem uma pessoa no meio. Pessoas inteligentes, elas falam de negócios, elas falam de projetos, elas falam de planos. Pessoas de Deus falam de propósito. Qual nível você está aí? Você pode estar nos 3 níveis, a hora que você quiser. A opção é sua. A escolha, ela é sempre sua. É você que define os seus resultados. Então a vida que você está levando hoje, o que está acontecendo hoje na sua vida, é mérito seu. É difícil, né, a gente ouvir isso, mas é mérito seu. Você trabalhou para ter a vida que você está tendo hoje. Ah, mas a minha vida não está boa, hoje meus resultados não estão bons. Então, é mérito seu, você trabalhou para isso. Nossa, estou vivendo o máximo da minha vida, tá muito legal, eu sei que eu posso crescer mais, mas estou numa fase muito boa. Parabéns. Você trabalhou para isso, para chegar nesse ponto. Continue trabalhando. E quanto mais você trabalhar não é o sentido de você prestar serviço para os outros aqui, tá? O trabalhar é estar nesse processo de crescimento. O trabalhar é você fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é o trabalhar. Fazer aquilo que precisa ser feito para você ter resultado na sua vida. O resultado que você está buscando é profissional? O que você precisa fazer para atingir aquele resultado profissional? O resultado que você está buscando é familiar? É no teu relacionamento? O que você precisa fazer para você salvar o teu relacionamento? O resultado que você está buscando é de desenvolvimento pessoal? O que você precisa fazer para ter um melhor desenvolvimento pessoal? Para ter uma alta performance ou um alto performance? Que tem uma diferença entre uma da outra. O que você precisa fazer para ampliar seus conhecimentos? O que você precisa fazer para ampliar os seus resultados? O que você precisa fazer para ser, de repente, um milionário que você quer ser, para ser rico, para ter o dinheiro suficiente para realizar os seus projetos? Focar na parte financeira. Como que eu faço isso? Conectando com pessoas que estão nessa área, tendo mentores que possam te ajudar nessa área, ou estudando um pouco mais sobre investimentos, sobre formas de você ganhar dinheiro. São prioridades. Então a vida que você está levando agora, os projetos que você está desenvolvendo agora, são escolha sua, são mérito seu. E você chegou até onde você chegou porque você trabalhou duro para isso, para chegar nesse ponto, para chegar nesse nível. Então, sempre podemos melhorar, sempre podemos crescer, sempre podemos fazer de formas diferentes para gerarmos resultados diferentes. Mas a escolha, ela é sempre nossa. O que você vai fazer do seu dia, a decisão é sua. Como vai ser o seu dia, se o seu dia vai ser bom, se o seu dia vai ser ruim, a decisão ela vai ser sua. É você que está no controle aí. Não adianta você falar, Deus está no controle. Deus está no controle de um todo, tá? Mas da sua vida quem está no controle é você. Ele deu a tua vida para você cuidar dela e às vezes você quer cuidar da dos outros e não da sua. Então, foca em você, foca nos seus projetos, foca nos seus sonhos, foca nesse ano, elimina um monte de distração aí e vai para cima. E vai para cima daquilo que Deus colocou nas suas mãos, daquilo que Deus colocou aí no seu
no seu coração. Michele, fica tranquila, já finalizamos também a nossa live, mas essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês na live de hoje. E amanhã a gente tem um encontro aqui às 8 horas da manhã. Denise, bom dia, seja bem-vinda. Às 8 horas da manhã, né? Nossas lives de segunda a sexta, 8 horas da manhã, trazendo um conteúdo de crescimento e desenvolvimento para vocês, tá? Bora decolar, bora para cima. O dia tá só começando, então tá em aberto para você escrever a página desse seu dia. Vamos transbordar, bora para cima, um excepcional dia para você também, Denise. Bora que o dia tá aí esperando você. Vai lá cuidar do seu dia, vai cuidar da sua vida, que tem muita coisa para acontecer. Tchau, tchau, fique na paz, até amanhã.